Fala pessoal, tudo bem? Antes da gente dar continuidade ao próximo tópico do nosso curso de eletricidade, eu preparei uma aula aqui sobre alguns conceitos que eu considero fundamentais para o bom entendimento dos próximos tópicos que a gente vai passar aqui. A aula de hoje, dessa forma, vai ser sobre o conceito de grandezas físicas, e aí a gente vai entender um pouco a diferença entre elas, e o conceito de vetores, matemático de vetores. E a gente vai passar por eles aqui durante a aula. O primeiro tópico que a gente vai passar é sobre o que é uma grandeza escalar. Uma grandeza escalar nada mais é do que uma propriedade, né, física, a qual um só número consegue passar um sentido completo sobre o que ela representa. E tem vários exemplos. Ela é a grandeza mais simples que existe. Assim. E tem vários exemplos sobre que a gente pode passar aqui, né? Como temperatura. Se eu falar, a minha temperatura é 37 graus Celsius. Essa informação tem sentido completo. Eu não preciso de mais nenhuma informação para entender que a temperatura do meu corpo é 37 graus Celsius. Ou então, o Ricardo pesa 100 quilos. Essa informação é completa. Eu não preciso de mais nenhuma informação para entender que o Ricardo pesa 100 quilos. Aqui alguns exemplos no slide seguinte. Né? Esse copo aqui. Esse copo comporta 300 ml de água. Mais uma vez, eu não preciso dizer mais nada para o meu ouvinte para ele entender, né, que o copo cabe em 300 ml de água. Ou então, aqui a partida de futebol. A partida de futebol, o tempo regulamentar é 90 minutos. Mais uma vez, sentido completo, né, que é a característica de uma grandeza escalar. Um número define ela completamente. Parece bobo o conceito, mas essa é uma diferença crucial para o próximo tipo de grandezas que a gente vai ver. Então, no slide seguinte. Grandeza vetorial ela é basicamente a mesma coisa, mas ela tem uma diferença crucial, que é justamente onde que está o sentido completo dessa grandeza. Né? Então, vamos passar aqui por alguns exemplos para ficar mais claro. Tá? Aqui, um exemplo tranquilo aqui. Olha esse mapa aqui. Olha a posição do João. O João está aqui no cruzamento da Rua Bahia com a Avenida Brasil. Eu posso falar assim, o João vai andar 50 metros. Parece que essa informação tem sentido completo, né? Mas ela não tem. Olha o mapa de novo. Para onde que o João está andando? Ele está andando pela Avenida Brasil ou ele está andando pela Rua Bahia? Não sei, o ouvinte não sabe, ficou a dúvida. Então essa informação não tem sentido completo, ao contrário do copo de água de 300 ml. Tá bom, então vamos para o exemplo 2 aqui. O João andará 50 metros pela Avenida Brasil. Tá bom, vamos lá. Agora eu já sei que o João não vai andar aqui para cima, tá vendo? Essa aqui é a Rua Bahia. Ele vai andar por aqui, pela Avenida Brasil. Mas ele vai andar para a esquerda, para oeste, ou para a direita? Para leste? Eu ainda não sei. Então essa informação ainda, mais uma vez, ela não tem sentido completo. Eu teria que dar mais uma informação para o leitor, ou para o ouvinte. Não, o João ele vai andar pela Avenida Brasil e vai andar para a direita, para leste. Sim, 50 metros para a direita na Avenida Brasil. Agora eu sei exatamente onde o João vai estar. E agora a nossa informação tem sentido completo. Essa grandeza que a gente apresentou é a grandeza de deslocamento. E ela é uma grandeza vetorial. Assim como ela tem algumas outras, como velocidade. Velocidade é a mesma coisa. O carro está a 100 km por hora. Mas ele está a 100 km por hora em direção a sul ou em direção a norte? Força, né? Vamos dizer assim, eu vou empurrar um bloco. Vou empurrar o bloco da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Percebe como esse tipo de grandeza, ao contrário do copo ou da partida de futebol, o tempo regulamentar de uma partida de futebol, se você não der a informação completa, fica dúvida. Né? Perceberam também que, em todos os casos, essa dúvida estava relacionada à orientação. Então, é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. É norte-sul ou sul-norte?
A grandeza vetorial, ao contrário da grandeza escalar, ela não é definida por um número só, ela é definida por um número mais uma orientação. Esse conceito de número e orientação, ele é bem adequado, né? ele é bem definido pelo conceito matemático que a gente chama de vetor. Então, o vetor, ele é justamente, né, o posicionamento de uma magnitude apontando para algum lugar. Uma grandeza vetorial, né, uma grandeza escalar, ela é definida por um número só, que nem a gente viu antes. Uma grandeza vetorial, ela é definida por um vetor, onde eu tenho a magnitude, o tamanho de alguma coisa, mais a direção e orientação dela. Vocês perceberam que, né, no caminho do João, né, ou em outra na velocidade, ou na força, para eu ter o sentido completo, para eu passar todas as informações necessárias para o ouvinte entender exatamente o que está acontecendo, eu tive que dar 3 informações. Vamos voltar no exemplo do João. Eu falei que o João ia andar 50 metros, não estava completo. Aí eu falei que ele ia andar pela Avenida Brasil, ainda quase ficou completo, mas ainda não ficou completo. E aí eu falei que ele ia andar pela Avenida Brasil no sentido leste. Aí ficou completo, eu dei 3 informações. O vetor é definido por 3 informações. Aqui, nesse slide, a gente passa exatamente pelas 3 informações que temos que dar. E a gente dá nomes específicos para elas, tá? O primeiro é o módulo. O módulo está justamente relacionado à magnitude, né, dessa grandeza. Então, é como se eu falasse, a velocidade é 20 km por hora ou 100 km por hora. É tamanho, vamos dizer assim. A direção, no caso do vetor, né, que a gente tinha visto, que é uma flechinha, né, que ela tem um tamanho e ela aponta para algum lugar. A direção é justamente a linha reta que compreende essa setinha. Então, no caso desse aqui, parece 45 graus, né? Mas é essa linha que compreende onde está o vetor. Então, eu preciso dar, vamos passar, ó. Eu preciso dar o tamanho, né, da flechinha, em que linha ela está localizada, e depois, né, dado a linha, dado o tamanho, eu tenho 2 vetores possíveis, um que aponta para um lado, outro que aponta para o outro. E aí eu dou a direção, né, e o sentido desse vetor. A partir daí, o vetor está completamente definido. E cada um deles, a direção, ó, o sentido. Então, a determinação de um vetor passa por eu dar essas 3 informações em conjunto. Só assim a informação vai estar completa. Vamos usar alguns exemplos. A partir desse quadrinho, onde eu dou 3 opções de módulo, eles são definidos por esses círculos concêntricos aqui, ó, 1, 2 e 3. Os círculos vermelhos, tá certo? A direção possível são essas 6, representadas pelas linhas azuis. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E os sentidos aqui, a referência do norte, sul, leste, oeste, ele vai nos ajudar com os sentidos, tá bom? Então vamos passar aqui, ó. O vetor 1. O vetor 1 te disse essa informação. Ele tem módulo igual a 2. Ótimo. Então ele está contido nesse círculo vermelho número 2 aqui, que é o do meio. Essa informação é completa? Não. Eu tenho diversos vetores que podem estar descritos nessa informação. Pode ter o vetorzinho aqui, ó, que liga o centro na direção 1 aqui, apontando para norte. Ou pode ter aqui no 2, ou pode ter no 3, ou pode ter no 1 apontando para sul. Então não está definido. Opa, agora ele disse que a direção é 6. Está aqui marcado em negrito aqui, a direção 6. Está definido completo? Ainda não. Por quê? Eu posso ter o vetor com módulo 2. Direção 6. Mas ele pode apontar aqui para sudeste, né, entre o sul e o leste. Ou ele pode apontar para noroeste, entre o norte e o oeste. Então tem 2 vetores ainda possíveis, não tem informação completa.
Opa, agora ele disse que é para sudeste. Beleza. Agora tá aqui nosso vetor 1. Essa aqui na figurinha. Vamos lá. Vetor 2. Módulo 3. Então ele vai estar no círculo 3. Direção 4. Então ele é essa direção horizontal aqui que liga leste e oeste. Pode ser para oeste, pode ser para leste. Ele falou que é para oeste. Então vai ser o vetor que vai estar aqui, ó. Olha ele aqui. Tá certo? Por último aqui, mais um vetorzinho. Vetor 3, módulo 1. Então o círculo menor. Direção 2, é essa que está aqui, ó. Ao lado da que liga norte-sul. Essa aqui. E aponta para sudoeste, entre o sul e o oeste. Tá certo? Então, ó, ele é o módulo menor, aqui o círculo menor, na direção 2, é esse vetorzinho aqui. Olha ele aqui. Tá bom? Nem tudo são flores nesse conteúdo, né? Nem sempre o enunciado, né, e o exercício ele vai nos dar um sistema tão claro, com os eixos concêntricos, os círculos concêntricos, todas as direções definidas. Normalmente a gente tem que partir de um sistema de coordenadas, né? Aquele sisteminha clássico que você já conhece, tem o x, o y, certo? E a partir dali a gente consegue definir o nosso vetor. Aqui eu vou dar alguns exemplos, certo? Como que a gente poderia definir um vetor, do mesmo jeito que a gente tem que dar módulo, tem que dar direção, tem que dar sentido. Isso vale para qualquer caso. Que informações a gente teria que dar para esse vetor estar bem definido? Né? Tem algumas formas, né, mais comuns disso acontecer. Normalmente, a fórmula mais comum é a gente definir o vetor pelas projeções. Ah, mas o que é projeção, professor? Não, vamos olhar. O que é projeção? Olha esse exemplinho aqui do lado direito, tá certo? Aqui a gente tem nosso sisteminha de coordenadas eixo y, eixo x. Está aqui nosso vetor. Quem que é a projeção? A projeção, ela é justamente o tamanho do nosso vetor. Quando a gente imagina que você coloca uma luz, uma lanterna. Aí você aponta a lanterna, acende uma sombra lá na parede, certo? A projeção é como se fosse essa sombra na parede. Mas ela é uma sombra numa linha reta só. Ela não tem área, né? É uma linha reta. Então, imagina que eu liguei a nossa lanterna aqui, ó. A luzinha dela aqui, tá vendo? A sombra do nosso vetor, né, que está aqui, ela vai estar justamente aqui no eixo x. O tamanho dessa sombra é o que a gente chama de projeção. Ah, mas e no eixo y? No eixo y a lanterna vai estar aqui. Onde que vai estar a sombra? A sombra vai estar aqui. Tirando agora a metáfora de sombras e lanternas, para a gente descobrir a projeção, basta traçar uma linha paralela ao eixo, o outro eixo, aqui da cabecinha do vetor, ligando ao eixo, certo? Então, pega a linha paralela ao eixo x, que toca aqui a pontinha do vetor, ela vai te dizer aonde está a projeção no eixo y. Ah, e a projeção no eixo x? A linha paralela ao eixo y, que passa pela pontinha do vetor, vai te dar a projeção no eixo x. Dada as duas projeções, eu consigo mapear módulo, direção e sentido. Então a informação vai estar completa. É um jeito de você definir um vetor no eixo de coordenadas, que é o método mais comum da gente ver. É o jeito mais comum da gente ver em exercícios de física. Ah, tem outros jeitos? Tem outros jeitos. Né? Olha o lado esquerdo aqui. Esse vetor está definido de forma completa. Ah, quais foram as informações que ele me deu? Ele falou o seguinte, ó. O ângulo entre o eixo x e o vetor é de 30 graus. Quando ele me deu essa informação, ele falou exatamente a direção e o sentido do nosso vetor. Ah, mas professor, podia estar apontando aqui para o outro lado, né? É, podia. Mas aí o ângulo não seria 30 graus.
O ângulo seria 30 mais o 180 aqui. Certo? O 30, ele não só nos diz que essa reta aqui é a direção, mas ele diz pra gente que está apontando para esse lado. Então já deu direção e sentido aqui. Ah, mas está faltando módulo. Beleza. Aí ele deu o módulo aqui. Ah, o módulo é 5. Tá certo? Módulo de direção e sentido definidos. O vetor definido por completo. Vamos passar aqui agora, né, dado que a gente passou pelo conceito de vetor, conceito de grandezas, a grandeza escalar definida por um número só, um número escalar, massa, temperatura, volume, sentido completo, um número. Grandeza vetorial. Um número não dá o sentido completo. Eu preciso de um número mais uma orientação. Aí, sentido completo. Quem dá essa orientação? A orientação, quem dá é o vetor. Aí ele passa o sentido completo. O vetor ele te dá a noção de tamanho, de direção e para onde está apontando. Aí, sentido completo. Beleza. Agora, essa espécie que a gente criou aqui e entendeu que são os vetores, eles têm propriedades matemáticas peculiares deles, né? Vamos passar por algumas delas. Uma delas a gente já passou, são as projeções, tá? Então, vamos lá. Como visto anteriormente, podemos representar um vetor pelas suas projeções nos eixos de coordenadas, né? Que é aquilo que a gente falou. Se eu der as projeções, eu defino o vetor. No exemplo aqui à direita, né? Está aqui abaixo, mas aqui à direita. O vetor V pode ser representado como V igual a, e abre parênteses, A, vírgula B. Eita, professor, o que é V igual a vírgula A, B? O que é isso? O A, normalmente, antes da vírgula aqui, tá vendo que é uma letrinha, vírgula, outra letrinha. O primeiro é a projeção do vetor V no eixo X. O segundo é a projeção do vetor V no eixo Y. Tá certo? E aqui está nosso vetor V. Relembrando, como é que a gente sabe que esse é o vetor? Quem que é o vetor V? Ó, é a letrinha com a flechinha em cima. Esse é um vetor V. No texto, pode estar com a flechinha ou ele pode estar escrito em negrito. Ó, o vetor V, tá vendo aqui em negrito? Esse é um vetor. Não é uma grandeza escalar, é um vetor. Certo? Então, dessa forma, A é a projeção de V no eixo X e B é a projeção de V no eixo Y. Tranquilo, que a gente viu anteriormente. Tá? Essa é uma propriedade. E cálculo do módulo a partir das projeções? Sim, dá para fazer. Lembra, quando eu dei as projeções, eu te falei que era sentido completo. Né? Para ser sentido completo, tem que dar 3 coisas. Módulo, direção e sentido. Então, a partir das projeções, a gente consegue descobrir o módulo, que é o tamanho do vetor. Vamos lá. Projeções e vetores formam um triângulo retângulo, onde as projeções são os catetos e o módulo do vetor é a hipotenusa. E vamos lembrar essa matemática aqui, cateto e hipotenusa, o que é isso aqui? Né? Aqui tem a nossa representação do nosso triângulo retângulo. Então vamos voltar à figurinha que a gente está acostumado, tá? Essa aqui. Tem o nosso vetor V, a projeção A, que é a projeção de V no eixo X, e B, que é a projeção de V no eixo Y. Percebe, esse lado formou aqui um quadrilátero. Esse lado aqui é igual a esse, certo? Então, o tamanho desse lado aqui também é B. Aí eu formei aqui, ó, o tamanho do nosso vetor, né? Que eu vou chamar de módulo, tá? B aqui e A aqui. Essa figura aqui, que eu descrevi para vocês, é a figura que está aqui. Nosso triângulo retângulo. Certo? Como a gente estava falando de eixo de coordenada, né, por definição, ele está ali, 90 graus entre x e y. Dessa forma, eu formei um triângulo onde entre A e B tem 90 graus e conectando as duas pontas está o nosso vetor. Aí sim formei um triângulo retângulo. Né? Por definição, né, aqui o lado que não está ligado ao, né, não conecta e forma o ângulo de 90 graus, esse ladinho aqui, ó, a gente chama de hipotenusa, e os lados que
ao cruzarem, formam o ângulo de 90 graus. Esses lados aqui são os catetos. Por definição pelo Teorema de Pitágoras, vocês lembram disso, não? Se não lembram, vamos ver na aula de matemática. Esse lado maior, que é a hipotenusa, ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. A ao quadrado, cateto 1, B ao quadrado, cateto 2. Então, V ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Ué, meu professor, V não era em negrito? Não é vetor? O V, quando não está em negrito, ele não está representando o vetor. Ele está representando o módulo do vetor. Então, o V em negrito, para o vetor V, o V em negrito é o vetor completo. Direção, módulo, sentido. O V não em negrito é só representando o módulo do vetor. Tá certo? Vamos passar para o próximo. Soma de vetores. Eita. Traçando um paralelo, né, com os escalares. Né? O escalar, a soma é simples. Né? Você vai lá e 1 mais 1. Um é um escalar, o outro 1 é um escalar também. Dá 2, acabou. Está feita a conta. No vetor não é tão simples. Tá certo? Não é tão intuitivo, assim, vamos dizer assim. É simples, mas ele não é tão intuitivo. Ele requer que a gente tenha uma pensadinha antes. Vamos passar aqui pelo esse exemplo. Ó, consideramos o resultado da soma de um ou mais vetores aqui, soma de 2 ou mais vetores. Um vetor cujas projeções em cada eixo são iguais à soma das projeções dos vetores originais. Aí tá. Ficou complexo aqui. Vamos ver aqui. Vendo na figurinha fica mais fácil. Imagina aqui, ó, você tem um vetor V, que é aquele que a gente está acostumado a ver, que tem a projeção no eixo x, A, e a projeção no eixo y, B. E aqui você tem um vetorzinho laranjinha aqui, que é o vetor U. Ó, o U com a setinha em cima é vetor, tá certo? E ele tem uma projeção no eixo x, C, e uma projeção no eixo y, aqui menorzinho, D. E aí você tem o vetor W. O vetor W, ele é a soma, né? Eu estou aqui definido aqui, ó, onde W é a soma de V com U. Quais são as projeções do vetor W? A soma das projeções do vetor W é a soma entre A e C no eixo X e a soma entre B e D no eixo Y. Tá certo? Esse é o nosso vetor W. Vocês vão ver agora aqui parece não ficou muito claro onde está posicionado o tamanho, mas vocês vão ver agora na próxima figura. Tá vendo aqui? Ele virou um vetor maiorzão aqui. Essa nossa... existe outra forma de você fazer soma de vetores, né? Que é o que a gente chama de regra do paralelogramo. A regra do paralelogramo é o seguinte. Para eu descobrir, né, na figura onde que está posicionado o vetor soma, tem um macetezinho. Esse macetezinho é o seguinte. Está aqui nosso vetor V, está aqui nosso vetor U. Ó, letrinha com setinha em cima, letrinha com setinha em cima. Para eu descobrir onde está o vetor soma, o vetor W aqui, nesse exemplo, basta eu pegar, ó, tá vendo aqui o meu vetorzinho U? Eu pego ele, ó, desloco ele, a fim de que o início dele aqui, tem a pontinha e o início aqui. O início dele esteja em cima da pontinha de V. Esse aqui é como se fosse uma projeçãozinha do nosso vetor U. E eu faço a mesma coisa com V. Aqui, ó, vocês estão vendo o vetor V? Eu desloco ele aqui, ó, e coloco ele na pontinha do U. Eles vão se encontrar, né? No fim eu formei um quadrilátero ali. Ele não é perfeitinho ali, 90 graus, mas ele é um quadrilátero. Tá bom, se encontraram aqui, perfeito. Né? O encontro dos inícios, o encontro das projeções que a gente fez, na hora que eu conecto os dois, eu criei o vetor soma. Então o vetor W é exatamente onde sai aqui junto dos dois dos inícios. E termina que a pontinha dele está exatamente aqui no encontro das projeções. Então eu formo um quadrilátero com os vetores e ligo as duas pontas. Esse é o nosso vetor soma. Tá certo? Então eu posso fazer dessa forma aqui, eu descubro onde está o vetor soma, ou eu posso fazer também, vai ter que dar exatamente o mesmo resultado,
somando as projeções. Tá certo? Vetor negativo, eita, vamos lá. Vetor negativo. No escalar, vamos fazer o paralelo com o escalar sempre para mostrar as diferenças, tá certo? No escalar, né, negativo é simplesmente o que está do outro lado do zero, né? Então você tem o 3, o 4, o 5. E que é o negativo dele? É o menos 3, menos 4, menos 5. Simples, tá certo? No vetor é quase isso, tá? Vamos passar aqui. Ao contrário do que estamos acostumados na lógica escalar, não existe um vetor negativo de módulo, tá? O módulo é sempre positivo. Então eu não consigo pensar, conceituar um vetor que o módulo seja negativo. Ele nunca é. Ele é sempre positivo. O tamanho do vetor é sempre positivo. O vetor negativo está relacionado com a direção e o sentido. Tá certo? Para onde que está apontando? É na orientação. Então vamos pegar um exemplo. Definimos o vetor V, A e B aqui. Projeção no eixo X, projeção no eixo Y. O vetor menos V, que é o negativo de V, tá vendo aqui? Está aqui nosso vetor V, B e A. O vetor menos V é aquele que tem o mesmo módulo, positivo sempre. O módulo é sempre positivo, é tamanho. Não existe tamanho negativo. Mesma direção, então a reta que liga, né, aponta ao início aqui, né, essa reta que compreende o vetor V, ela vai ser a mesma reta que compreende o vetor menos V, porém o sentido é contrário, ele aponta para o outro lado. Você lembra quando a gente passou lá no exemplo do João, e a gente falou lá, putz, o João vai andar 50 metros e vai andar na Avenida Brasil. Mas ainda é no sentido completo, porque ele pode andar para um lado ou para o outro. É o vetor V e o vetor menos V. Tá certo? Subtração de vetores, né? Que é um conceito que complementa a soma de vetores. Vamos lá. Mesmo caso aqui, ó. Nosso vetorzinho V, projeções A e B. Nosso vetorzinho U, projeções C e D. E agora eu estou falando que W é V menos U. Aqui. W é V menos U. Não existe uma forma, né, de você fazer a subtração de um vetor né, diretamente. Assim, não. Existe um macete para você tentar fazer. O macete é o seguinte. Toda subtração, posso modificá-la para que ela vire uma soma. Isso no escalar também não é útil, não é uma informação útil, mas ela faz sentido. Né? Eu fazer 2 menos 1 é a mesma coisa que eu somar 2 mais menos 1. Né? No vetor isso também faz sentido, mas no vetor essa lógica te ajuda bastante. Olha esse exemplo aqui. Ó, W é o V menos U. Entretanto, se ele é V menos U, ele é V mais o vetor menos U. Opa, soma eu sei fazer, subtração eu não sei fazer, mas soma eu sei fazer. Então vamos separar aqui. Esse é o vetor menos U. Eu sei que o vetor menos, né, o vetor U, esse aqui, eu sei que o vetor menos U, ele tem exatamente o mesmo módulo. Ele tem exatamente a mesma direção, que é a linha que liga, né, a linha que compreende o vetor. Porém, ele aponta no sentido contrário, ele vai estar apontando para esse lado aqui. Está aqui nosso vetor menos U. Ótimo. Né? Vamos então descobrir onde está nosso vetor W. Lembra da regra do paralelogramo? Ó, vamos pegar aqui a projeção do nosso Vzinho aqui, ó, vamos projetar ele para ele passar bem na pontinha do menos U aqui, tá vendo? Olha aqui. E o menos U, vou fazer a mesma coisa, ó, pega ele aqui e jogo ele a fim dele passar bem na pontinha aqui do nosso vetor V. Tá vendo? De forma que eu conecto e formo ele como se fosse uma pipinha aqui, é uma pipa. Tá vendo? O que liga as origens, né? Da onde saem as linhas, né? Até onde se encontraram as projeções, é onde está o nosso vetor soma, né? Você lembra da regra da soma? Então, esse é o nosso vetor subtração V menos U, né? Se ele é o resultado da soma de V com né, V mais menos U, ele é exatamente o nosso V menos U. É o nosso vetor subtração. É esse camarada aqui. Então, a subtração de V
por U vai dar um vetor que está apontando para esse lado aqui. Meio maluco, né? Mas é isso aí. Pelas projeções eu também consigo fazer diretamente. Você lembra que na soma a gente conseguia fazer? Esqueci de falar aqui. Pela soma a gente conseguia fazer, né? Eu ia lá e somava as projeções e dava o meu vetor soma. Tranquilo. Na subtração é a mesma coisa. Eu consigo pegar as projeções aqui de V, que é o A e o B, e subtrair das projeções de U, que é C e D. Então, a projeção de W em X e Y vai ser igual a A menos C, que é a projeção de V e a projeção de U no eixo X, e de B menos D, que é a projeção de V e a projeção de U no eixo Y. Vocês já perceberam que A menos C vai dar negativo. Só pela direçãozinha aqui dele. Né? Pelo sentido de direção, já sei que o A menos C vai dar negativo. E B menos D, você lembra que o D é pequenininho, né? Vai dar positivo. E tem mais um linha aqui, que é o produto entre um vetor e um escalar. Então a gente passou por grandeza vetorial, grandeza escalar, vetor, escalar, um monte de coisa. Mas e se eles se multiplicarem? Será que é complexo isso? Não é complexo, é tranquilo. A multiplicação de um escalar não altera orientação de forma nenhuma de um vetor. Você lembra que o escalar não tem orientação nenhuma, ele só te passa uma informação, que para algumas grandezas é suficiente, para outras não. A multiplicação por um escalar não altera a orientação de um vetor, que mantém a mesma direção e sentido. Seu módulo, entretanto, é multiplicado pelo mesmo escalar, assim como suas projeções. Dessa forma, multiplicando o vetor V, A, B, por um escalar C, resulta no vetor W, cujas projeções é a escalar C multiplicando A e a escalar C multiplicando B. Está aqui nossa figurinha. Aqui nosso vetor V. O vetor W ele tem exatamente a mesma direção e o mesmo sentido do que o vetor V. Só que as projeções são maiores nesse caso porque é maior que 1. Está aqui. C vezes B, C vezes A. Ah, professor, mas e se o C for menor que 1? Mas positivo ainda. Aí o nosso vetor V, ele vai ter o nosso vetor W vai ter um módulo menor do que o nosso vetor V. Ele vai ser menorzinho aqui, ó. A flechinha vai ser menor. E se nosso escalar C for negativo? Aí ele vai mudar, você lembra, ele vai formar um vetor negativo, que é a propriedade aqui, ó. Vetor negativo. Lembra que não existe, né? Não existe vetor com módulo negativo. O que vai acontecer, professor? No caso de você multiplicar por um C negativo, ele vai mudar o sentido do vetor, o vetor vai apontar para o vetor V, o vetor W aqui no caso, vai apontar para o sentido oposto a V, e aí vale a mesma regra. Aí vale o C vezes A e C vezes B. Certo? Bom, foi um pouco comprida essa aula, mas ela vai ser importante para a gente estar bem embasado para os próximos tópicos de eletricidade. A próxima aula já volta direto pro tópico de eletricidade comum. Segue o jogo ali. Bom, gente, até a próxima. Um abraço.